Bom dia, amores. Bom dia, meus queridos, tá? A tia resolveu gravar esse vídeo para a gente poder fazer uma revisão sobre os conteúdos que irão ser mencionados, que irão cair na nossa provinha, tá? Esse vídeo a gente vai abordar um pouquinho sobre os conteúdos tanto das disciplinas de ciência, matemática e geografia, tá bem? Lembrando que a nossa primeira provinha da nossa primeira disciplina será de ciência, tá? Depois dela, no outro dia, vocês irão fazer das outras disciplinas, que é ciências, que aliás, que é matemática e geografia, tá bem? Para isso, eu peço realmente que vocês mantenham a atenção no vídeo. A gente vai ver alguns pontos, principalmente os pontos principais dos conteúdos, tá? Algumas dicas importantes que vocês irão relembrar. A gente sempre fica falando, sempre dá alguma referência sobre o que pode cair na prova, tá? Mas alguns pontos, algumas características que vocês podem relembrar para lembrar qual é a opção correta ou incorreta sobre aquele assunto, tá bem? Vou começar a fazer a apresentação aqui da nossa primeira disciplina, tá? Vai ser ciências, que vai ser a primeira provinha que vocês irão fazer, ok? Vou começar aqui a apresentação da nossa apostila de ciências, tá? Então, vamos iniciar com ela, já que será a primeira prova de vocês, tá bom? Vamos aqui, instantes de começar a apresentação para vocês, ok? Pronto, olha só. Nós vamos relembrar um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso, tá? Aqui eu coloquei nosso sistema nervoso central. Na verdade, o sistema nervoso ele vai ser dividido em dois. Vai ser o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá bom? Qual é a função principal do sistema nervoso? É processar e receber informações, tá? Tanto do nosso interior como do nosso exterior, tá bem? Agora vamos relembrar algumas coisas. A gente vai abordar esse tema de uma forma bem básica, tá? A gente vai ver algumas coisas que formam tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico. Lembrando, o sistema nervoso ele vai se dividir em dois: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá bem? E o que faz parte do sistema nervoso central? Ele vai ser basicamente formado por duas regiões. Lembrem-se disso. Quais são as regiões que fazem parte do sistema nervoso central? Vai ser o encéfalo e a medula espinhal. Então, essas regiões é o que vão fazer parte do sistema nervoso central, tá bem? E do sistema nervoso periférico, vai ser os nervos, tá? E os glândulos, tá? Os gânglios vão fazer parte do sistema nervoso periférico, tá? Mas vamos falar um pouquinho do sistema nervoso central, ok? A gente vai ver aqui essa figura aqui, a gente vai lembrar aqui, bem básico, o que é que faz parte do sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso vai fazer parte, ó, a medula espinhal, tá? E o encéfalo. Essas duas regiões vão fazer parte do sistema nervoso central. Lembrando, vamos falar o que vai fazer parte do sistema nervoso periférico, os nervos e os glândulos, tá? Aqui a gente vai ter uma visualização, olha só, no sistema nervoso. Aqui eu vou passar um vídeo também explicando um pouquinho, alguma coisa a mais, tá? Para vocês lembrar. Mas aqui nós vamos ter nossa caixa, nosso crânio, que vai ser ossos que vão proteger o sistema. E depois dele nós uma, vamos ter uma pele, como se fosse uma membrana que vai revestir, tá? Essa membrana é chamada de meninges, tá certo? Depois da meninge, nós vamos ter o cérebro, tá? Nós vamos ter outras partes do cérebro, mas aqui vai ser o cérebro de forma geral. Depois do cérebro, nós vamos ter o cerebreiro, o tronco encefálico e a medula espinhal, tá? Essas daqui são denominações bem básicas, tá? Do nosso sistema nervoso, certo? Da medula espinhal para baixo é que vai começar a se ligar ao sistema nervoso periférico.
onde vai ter os nervos, tá? E os glândulos, tá certo? Então, vamos pensar assim, ó. A medula espinhal ela vai ser um cano onde ela vai ligar o sistema nervoso e os nervos e os glândulos, elas vão transferir a informação que o sistema nervoso quer passar para o nosso corpo, tá? O sistema nervoso ele vai comandar tanto a questão dos nossos movimentos, como também a questão do nosso humor. Nós ficamos felizes, bravos, zangados. Então, tudo isso vai ser controlado pelo nosso sistema nervoso, certo? Vamos um pouquinho mais aqui frente. A gente também vai falar de algumas doenças relacionadas ao sistema nervoso, tá certo? Certo? Nosso sistema nervoso. Aqui, ó, os glândulos, olha só. O encéfalo, tá? Que faz parte. O encéfalo que vai fazer parte do sistema nervoso central e temos a medula espinhal, tá? Esses dois aqui em rosa vai fazer parte do sistema nervoso central, tá bem? E esses daqui azul é o periférico, tá? Que vai ser os nervos e né, vamos ter uns pedacinhos menores que vão ser os glândulos, tá certo? Qual é a função dele? Tá? Transmitir as informações para o resto do nosso corpo, certo? Vou passar aqui para algumas doenças que vão afetar o nosso sistema nervoso. Bem no início do nosso texto, do nosso capítulo, falamos um pouquinho sobre o Alzheimer, tá? É uma doença que ainda não deu para diagnosticar sua origem, certo? Mas afeta profundamente o nosso sistema nervoso. Aquela pessoa que vai ter que vai ter essa doença, ela vai afetar o sistema nervoso, né? Em que forma? Na questão da fala, ela vai ter dificuldades para falar, tá? Ela vai a questão da memória, ela não vai lembrar de acontecimentos curtos, tá certo? Ela vai ter essas percas de memória. E, uma forma mais grave, ela a questão que ela não vai conseguir mais se alimentar e vai ficar acamada. Essas são as formas mais graves do Alzheimer, ok? Que outras doenças nós podemos citar aqui, tá certo? Que afetam o sistema nervoso. Além do Alzheimer, tá? Doenças relacionadas, né? Vamos ter também o mal de Parkinson. O mal de Parkinson, que a gente vamos lembrar de forma bem grotesca, é aquela doença onde vai dar tremores, tá? Tremores nas mãos e em algumas partes do corpo, tá certo? Então, quando essa doença afeta uma pessoa, qual é a parte que ela vai afetar o nosso sistema nervoso? Principalmente a parte motora, pois a pessoa não tem controle sobre os impulsos nervosos. Ela não consegue. A gente está com a mão, a gente consegue manter a mão parada. A pessoa com Parkinson, com mal de Parkinson, ela não consegue ter esse controle sobre o próprio corpo, tá certo? Outras doenças que a gente pode relacionar ao nosso sistema nervoso, vai ser a esclerose múltipla, até que a gente não fala nos nossos conteúdos, mas é uma doença que vai também atingir o sistema nervoso, certo? E entre outras doenças também vai atingir, ok? Então, a gente vai ter conteúdo sobre relacionados às doenças, relacionados ao sistema nervoso e também sobre o sistema nervoso, tá? Lembrando, ele se divide em dois, sistema nervoso central e periférico. No sistema nervoso central, as partes que fazem parte dele vai ser o do sistema nervoso central vai ser o encéfalo e a medula espinhal. Do sistema nervoso periférico, eles vão fazer parte, quais são as duas partes básicas dele? Vão ser os nervos e os glândulos, tá? Qual é a função? A função principal do sistema nervoso é receber e processar as informações, tanto interno como externo, do meio externo, certo? Agora vamos falar um pouquinho, tá? Sobre essa parte do sistema nervoso, a gente vai fechar por aqui, tá certo? A gente não vai colocar muito conteúdos relacionados a essa parte do sistema nervoso, mas os principais eu quero que vocês lembrem disso, do que a gente acabou de conversar um pouquinho, tá?
A nossa próximo conteúdo da nossa prova será a questão das plantas, tá? Vamos ver as plantas. A gente vai ver o quê? Tá certo? O que é que vai formar quem das plantas. A gente vai falar sobre a fotossíntese, tá? A respiração das plantas e a transpiração, tá certo? Então, esses serão os nossos próximos conteúdos, nossos próximos pontos da prova, tá? No processo de fotossíntese, o que é que acontece no processo de fotossíntese? Lembrando, vamos falar de uma coisa bem do início. As plantas são produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento. Quem não consegue produzir seu próprio alimento são chamados de consumidores, tá? Aí nós vamos ter aquela questão do consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, tá bem? Mas vamos voltar para nossas plantas, certo? Para ela realizar a fotossíntese, precisam de algumas coisas, ok? Precisa de quê? Da energia solar, ok? Precisa de quê? Também as raízes delas, elas vão tirar da terra do solo, eles vão tirar o quê? A água e os sais minerais, que serão levados por alguns caninhos que são chamados de vasos condutores de seiva, tá? Essa água esses açúcares e esses minerais, tá? Esses sais minerais, eles são levados por toda a planta até chegar nas folhas. Nas folhas são realizados a fotossíntese. A fotossíntese é um processo além que onde vai acontecer a troca de gases. Que troca de gases vai ser essa? Na fotossíntese, a planta vai absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio, certo? Então, quando ela está fazendo essa troca de gás, ela também está transformando a água e os sais minerais em carboidratos, nos açúcares, usado para quê? Para a nutrição da planta. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre esse processo de fotossíntese. Algumas características. Só é realizado durante o dia, certo? Durante o dia. Ele necessita porque ele necessita da luz solar. A planta é um produtor, certo? E no processo de fotossíntese, a gente vai verificar basicamente que é o processo de produção da alimentação da planta, tá? Onde ela vai transformar os nutrientes que ela absorveu, a água e os sais minerais, no seu próprio alimento, certo? Então, tudo que ela está absorvendo, e depois ela está transformando em seu alimento, aquilo que ela está se nutrindo, quem for se nutrir da planta, quem for comer a planta, vai se nutrir daqueles nutrientes onde é o seu alimento. Então, por isso que a gente vai chamar os consumidores, ele está se nutrindo daquele alimento. A planta é um alimento para outros seres vivos. Então, ela é um alimento nutritivo. Então, tudo que ela tem de nutrição, quando é consumida, é absorvida por outro ser vivo, certo? Vamos para a próxima. Vamos falar sobre o nosso próximo conteúdo, ok? Pronto. E esses nutrientes na fotossíntese, de onde vêm e para onde vão? Como eu acabei de ver, de onde é que vem? Vem do solo, tá? Ele é absorvido pelas raízes das plantas, levado nos vasos condutores de seiva, vamos dizer assim, que sejam nossos vasos sanguíneos. Nossos vasos sanguíneos vão levar oxigênio para todo o nosso corpo, para nossas células se manterem vivas. Então, as plantas também vão ter esses vasos. Esses vasos são chamados de vasos condutores de seiva, tá? Essa seiva, ela vai ser da raiz até as folhas. E depois, no processo de nutrição, vai ser das folhas até toda a parte da planta, certo? Ainda vamos ter outras coisas. Olha só, as plantas são seres o quê? São seres vivos. Todos os seres vivos são seres pluricelulares. Nós vamos ter alguns seres que vão ser unicelulares, aqueles seres mais simples, formados só por uma única célula.
Os seres vivos são seres pluricelulares. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que eles são seres formados por diversas células, tá? As plantas, elas vão ter uma estrutura que é somente dela. Nenhum o animal, o animal ele não vai ter, a célula animal ele não vai ter, somente a célula vegetal, tá? Nós vamos ter a parede celular na célula vegetal. Mas esse componente, ele é de pigmento verde, chamado de clorofila. É por isso que as folhas, elas vão ter, tá? Elas vão ter essa cor esverdeada pela quantidade de clorofila. A gente compara a clorofila com a melanina do nosso corpo, tá? A melanina é uma célula que existe na nossa pele que vai dar coloração à nossa pele. Quanto mais melanina tivermos, mais a pele escura teremos, tá bem? A clorofila vai ser como se fosse a melanina do corpo da planta, tá? Dando a coloração verde às folhas, certo? Essas organelas são responsáveis por conseguir aproveitar a energia luminosa do Sol para fazer as reações químicas necessárias para a realização da fotossíntese. Então, a clorofila ela vai também estar nesse processo, tá? Que ela é responsável de aproveitar a luz, aproveitar a energia luminosa, ok? Então, ela não vai servir somente para essa questão. A melanina no nosso corpo, ela serve também como proteção. Já essa organela na planta, ela vai servir também para ajudar a aproveitar a luz luminosa, para realizar a questão da fotossíntese, que é a produção do alimento da planta, ok? Aquele nutriente que é produzido pela fotossíntese é chamado de quê? Chamado de seiva. E por onde é que essa seiva vai passar? Pelos vasos condutores de seiva. A seiva sempre vai passar pelos vasos condutores de seiva, onde vai passar por toda a parte da planta, por toda a sua estrutura, para nutrir essa planta, certo? E vamos relembrar, as plantas são chamadas de produtores, porque produzem o seu próprio alimento. E nós, animais, tá? Outros animais, nós vamos ser chamados de consumidores, porque nós necessitamos consumir, tirar os nutrientes de outros seres, para poder nutrir nosso corpo, tá? Tia, mas assim, a gente pode, vamos relacionar, olha só. E os produtores rurais? Produtores rurais, por que eles têm esse nome? Eles são, o nome dele é derivado disso, pela questão que eles estão produzindo. As plantas, não, elas vão produzir dentro do seu próprio organismo, tá? Elas vão fazer um processo de transformação daquilo que ela está nutriente para nutrir você, para nutrir ela própria. Nós não conseguimos fazer isso. Nós somos consumidores porque necessitamos de outros elementos, de outros seres vivos para poder manter a nossa nutrição, para a gente poder se manter vivo, ok? Vamos falar agora no nosso próximo tópico, ok? Respiração vegetal, tá? É um tópico muito importante também, assim como todos, mas vamos relembrar algumas características da respiração vegetal. Tia, a respiração vegetal só acontece durante o dia ou a noite? Não, esse processo acontece durante todo o tempo, tá? Porque a planta respira a todo momento, ok? A fotossíntese é um processo que acontece exclusivamente durante o dia, porque ela necessita da energia solar. Na respiração, não. A gente não vai necessitar da respiração solar, mas a troca de gases será inversa, tá certo? Na questão da fotossíntese, a planta ela vai absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio. Na respiração, ela vai absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico, tá certo? Aí vamos assim uma história que foi contada sobre a questão da respiração, de você dormir em um quarto onde tem plantas, tá? Faz mal?
Não, não é a questão que faz mal, mas como a planta ela está competindo com o oxigênio com você, então você dormir num ambiente onde tem muitas plantas, o ambiente é fechado, provavelmente você não terá oxigênio suficiente, pois a planta também está absorvendo o oxigênio. Isso é durante a noite, tá? Mas a planta vai respirar a todo momento, tá bem? Então, quando acontece isso, você poderá se sentir um pouco mal, sentir algumas náuseas e tudo. Mas não é que a planta vai fazer mal. A planta faz muito bem para o nosso ecossistema, pois ela faz essa troca de gases, tá? Na fotossíntese, onde ela vai absorver o gás carbônico e liberar o nosso oxigênio, tá certo? Então, ela vai ajudar a repor o oxigênio no nosso ecossistema, certo? A entrada e saída de gases necessários para a planta respirar ocorre em estruturas localizadas principalmente nas folhas, que podem se abrir ou fechar. Essas estruturas são chamadas de estômatos, tá? Os estômatos também vão estar no processo de transpiração da planta, tá? Quando a planta, eles podem se abrir ou fechar. Quando ele estiver aberto, é claro que existe a concentração de sair mais líquido da planta. Líquido em forma de quê? Em forma gasosa, tá certo? Então, é igual a gente vai transpirar. A gente transpirar, a gente não vai suar, a plantinha é do mesmo jeito, ela vai liberar gases, tá? Ela vai transpirar em gases de forma gasosa. A água vai ser em forma gasosa, tá certo? Vai ser saída no ambiente. Então, essa estrutura, ela vai controlar essas saídas de água da planta. Quanto mais água a planta perder, mais desidratada ela vai ser. Então, ela vai precisar de mais água para reter, para suprir essa necessidade. Então, a planta vai ter essa estrutura chamada de estômatos, tá? Para a respiração, as plantas precisam do gás oxigênio e liberam o gás carbônico. Já na fotossíntese ocorrerá o inverso. A planta precisará absorver o gás carbônico e ela vai liberar do processo o oxigênio para o ambiente, tá? Mas como eu falei antes, tá? A respiração pode ocorrer em todo momento, tanto durante o dia como durante a noite. Já a fotossíntese, ela só pode acontecer por uma vez, ou seja, ela só pode acontecer com a presença da luz solar, certo? Aqui nós vamos ter uma figura bem representativa aqui. Olha só, a fotossíntese ela vai acontecer durante o dia, porque precisa da energia da luz solar, tá? Já a respiração, ela pode acontecer nos dois momentos, tá? Tanto durante o dia como durante a noite, certo? Durante a noite. Então, esse processo ele vai acontecer a todo momento. A gente tem que pensar assim, nós respiramos somente durante o dia ou durante a noite? Não, nós respiramos a todo momento, tá? Essa é uma função básica do nosso corpo. Então, as plantas são do mesmo jeito, elas são seres vivos, elas necessitam de respirar a todo momento. Já o processo de fotossíntese vai acontecer durante o dia, exclusivamente durante o dia, certo? Vamos agora para o próximo pontinho e o último do nosso conteúdo de revisão para a prova, certo? Vamos falar agora sobre a transpiração vegetal, tá? Assim como todos os seres vivos, as plantas também vão transpirar, certo? Essa transpiração, certo? Ela vai eliminar água do corpo, vai para ajudar a controlar a temperatura interna do organismo, tá? Já isso acontece em quê? Na questão do animal. A transpiração vegetal consiste na eliminação de água da planta por meio da evaporação. Se é evaporação, então é uma perda de líquido de forma gasosa, principalmente pelas folhas. Onde é que vai acontecer? Lembra aquela estrutura que eu falei que abre e fecha? São chamados de estômatos, tá? Esses estômatos, eles vão, tá, controlar essa perda desse líquido de forma gasosa, tá certo? A maior parte de água absorvida pela planta é perdida devido ao seu processo fundamental para a vida dessa planta, pois garante o transporte de substâncias de que a planta necessita e ajuda a controlar sua temperatura interna, tá certo?
Assim como nós, se as plantas se aquecerem muito, elas vão perder muito líquido, vão se desidratar e chegarão a morrer, tá? É por isso que em certos períodos de seca, algumas plantas se adaptaram, tá? Que adaptação foi essa, tá? Já que acontece a perda de líquido pelas folhas, então o que, é que as plantas fazem? Elas, quando é um certo período, há o caimento das folhas, tá? Onde a planta até parece que está seca, morta, mas ela fez esse processo de cair as folhas para quê? Para ela não perder mais líquido, para o líquido que tem dentro dela ser conservado, para ela aguentar até chegar o período chuvoso, tá? É uma forma muito inteligente das plantas se manterem vivas, tá? Foi no processo evolutivo onde elas tiveram essa capacidade, ok? E como é que acontece isso, tá? A água, como eu já falei, ela vai sair da raiz até o topo, até as folhas. Então, elas vão ser conduzidas através de quem? Através de quem? Dos vasos condutores de seiva, tá? Toda a água e todos os sais minerais, eles vão ser transportados pelos vasos condutores de seiva. Chegando nas folhas, durante o dia, acontece o processo de fotossíntese. Então, é transformado a água e os sais minerais na questão dos carboidratos, na glicose, os açúcares, tá? O alimento da planta. Então, é voltado de novo para todo a planta, nutrindo a planta. De cima para baixo e de baixo para cima. Então, é um processo constante. É um processo que não vai se esgotar, pois a planta é um ser vivo e ela está sempre realizando suas funções fundamentais para manter a sua vida, tá? A manutenção da vida, ok? Esses são alguns conteúdos de ciência, tá? Que irão cair na nossa provinha, tá certo? Agora a gente vai interromper essa apresentação e vamos apresentar uma nova apostila, tá? Nessa nova apostila, a gente vai falar um pouquinho agora sobre matemática, tá? Vou aqui começar a apresentação da nossa apostila de matemática. Pronto, vai já iniciar para vocês a apresentação. A gente vai relembrar um pouquinho sobre os poliedros, tá? E os corpos redondos. Poliedros são aqueles que não têm base arredondada, tá certo? Então, quem é que não tem a base arredondada é chamado de poliedros, e quem tem é chamado de corpos redondos, tá? A gente vai ver a classificação de um e de outro. Os poliedros, eles vão ter três estruturas. Eles vão ter as vértices, as faces e as arestas, tá? E os corpos redondos, alguns não vão ter, tá? Nós vamos falar de uma estrutura aqui, ó. O cilindro ele não tem aresta, não tem face e só vai ter duas bases arredondadas, tá? O círculo ele vai ter uma base arredondada, não vai ter faces e nem vai ter arestas, tá? Já o cone, ele vai ter um vértice, tá? Ele vai ter um vértice, então ele tem a base arredondada, então por isso ele é um corpo redondo, mas ele é composto por um vértice, tá certo? Mas os poliésteres, ele tem que ter esses três para ser considerado poliéster, tanto os vértices, como as arestas e como as faces, ok? Aqui a gente vai verificar direitinho, aqui a gente fez a separação, olha só, os corpos redondos e os corpos redondos que vão ter aqui, exemplo da esfera, do cilindro e do cone. E aqui nós vamos ter os poliéstros, tá? Que vão ter aqui prismas e pirâmides, tá? O prisma, ele vai ter a sua face retangular, tá? E a pirâmide, elas vão ter as suas faces em forma de um triângulo. Aqui eu vou ter quantas pirâmides, tá? Eu vou ter somente uma pirâmide, tá? Que vai ser essa em vermelho. Aqui é um prisma, aqui é um prisma, aqui é um prisma, aqui é um prisma e aqui é um prisma, tá? Os prismas, eles vão ser dados, além do nome prisma, eles vão ser dados, a continuação do seu nome, ele vai ser dado pela sua base, olha só. Aqui eu tenho um prisma de base o quê? Retangular.
Aqui eu tenho um prisma de base hexagonal, porque aqui a base dela tem 6 lados. Aqui eu tenho um prisma de base triangular, porque a base desse prisma forma um triângulo, tá? Aqui eu tenho um prisma de base pentagonal e eu tenho um prisma de base quadrada, tá? Então, os poliésteros, além de ser chamar de poliésteros que não tem base redonda, eles podem ser prismas ou pirâmides. E os copos redondos, somente copos redondos, eles vão ter base circular. Eles não vão ter arestas e não vão ter faces e não vão ter vértices. Com exceção somente do cone, que vai ter um vértice aqui de cima, tá? Só vai ter esse vértice aqui. Olha o que eu falei aqui, ó. Vamos lembrar que são vértices, arestas e faces. As vértices vão ser representadas esses pontinhos vermelhos, tá? Eles são pontos comuns entre duas ou mais arestas de um poliedro, tá? As arestas vão ser, vamos lembrar daquele estudo que a gente já fez, as arestas vão ser, vamos dizer que vão ser uns palitinhos, que seria o esqueleto para formar esse cubo, tá? E as faces seriam essa parte quadrada, tá? Que seriam as laterais, tá? Superfícies planas em forma de polígonos, ou seja, são os lados, as laterais, tá? Os copos redondos, qual é a denominação dele? São sólidos geométricos que possuem superfícies curvas ao invés de faces, tá? E que, por esse motivo, se forem colocados em uma superfície plana, eles vão rolar em alguma direção, ok? Aqui nós vamos ter algumas representações de poliésteros, tá? E aqui a gente vai ser as suas planificações. O que é planificação mesmo, tia? Vai ser a figura de forma aberta, tá? Aqui nós vamos ter a figura que estaria montada. Aqui está ela aqui está ela pintada, tá? De forma tridimensional, em 3D ela vai ter 3 dimensões, aqui a gente vai ver. E aqui seria como ela seria aberta, tá? Antes de montar. Cada figura aqui, para ela ser montada dessa estrutura, ela tem que ter, vamos dizer assim, um desenho, um molde. Esse seria o molde dela, seria a figura aberta para formar o quê? Olha só, uma pirâmide, aqui na pirâmide de base triangular. Aqui seria um prisma de base quadrada, tá? Aqui seria o quê? Ó? Vamos dizer que seria tipo 2 pirâmides juntas, tá certo? Como é que ela seria aberta? Olha só, essa daqui seria o molde dela, tá? Seria ela desmontada, ok? E aqui as outras demais figuras, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho mais sobre as pirâmides e prisma, tá? Como eu já falei, pirâmides, ela tem a face de forma de um triângulo, tá? O prisma não tem, ele vai ter uma face de forma retangular, tá? De forma de um retângulo, ok? Aí, como é que vai continuar a base? Como é que vai continuar o nome? Prisma de quê? Prisma de base o quê? Aí você vai ver o formato da base dela, tá? A base vai ser aquela parte onde você coloca a sua estrutura em cima de alguma coisa. Aquela coisa que você colocou a figura é chamada de base. Ela vai ter duas, uma em cima e outra embaixo, tá? Uma em cima e outra embaixo. Essas daí serão duas bases, tá bem? Então, aqui seria um prisma de base o quê? Retangular. O prisma de base o quê? Hexagonal. Por quê? Tem 6 lados, tá bem? Aí nós vamos ter aquela tabelinha que eu pedi para vocês estudarem também, sobre a quantidade de lados ou ângulo das figuras geométricas, tá? Esses lados ou ângulos, eles vão dar o nome dessa figura. Aqui eu tenho um prisma, porque ela tem uma face retangular de base triangular, porque a base dela vai formar um triângulo. E aqui eu tenho um prisma de base pentagonal, porque essa base só vai ter 5 lados. Uma figura com 5 lados é chamada de pentágono, tá? Ou base pentagonal, que é o nome desse nosso prisma, ok? Olha aqui o que eu acabei de falar. Ó. Prisma de base quadrada ou cubo. Prisma de base triangular.
prisma de base hexagonal, porque a base dela tem 6 lados. Prisma de base pentagonal, tá? Aí vamos ter as pirâmides também. Pirâmide de base quadrada, de base triangular, hexagonal, pentagonal. Vamos ter só essa quantidade de bases? Não. O nome da base, o nome do prisma da pirâmide vai ser de acordo com a quantidade de lados que tem na sua base. Então, ela pode até ter 10 lados, 11 lados, tá? 9 lados. Então, quando vocês estudarem a tabelinha, vocês irão identificar a quantidade de lados, vocês irão dar o nome de acordo com a quantidade de lados dessa figura, ok? Vamos para o nosso próximo tópico, olha só. Nos poliedros, tá? Nós vamos, como a gente falou, ele vai ter essas 3 características. A gente tem que ter as vértices, as faces e as arestas, tá? O cubo, tá? O cubo, as figuras que são triângulos e quadriláteros. Todos os quadriláteros eles vão ter a mesma quantidade de vértices e faces de arestas, tá? Aqui eu tenho um cubo, mas eu poderia ter um paralelepípedo. Também teria 8 vértices, 6 faces e 12 arestas, tá? Aqui nós teríamos desse prisma de base hexagonal, 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. Aqui vocês irão contar, tá bom? As vértices vão ser aquelas bolinhas que vão servir para ligar uma aresta à outra, tá? As faces são os lados, tá? E as arestas são vamos dizer assim, essas linhas que ligam, tá? Uma vértice à outra. Essas daqui são as arestas, tá certo? Vamos agora para o próximo tópico. Aqui nós também temos suas figuras e suas planificações, abertas e fechadas, tá? A figura fechada é a figura montada, a aberta vai ser o seu molde, tá? Vou até diminuir aqui para vocês poderem ver um pouquinho, tá? Aqui nós vamos ter um prisma, tá? Uma pirâmide, outra pirâmide e outra pirâmide, tá? Aqui, ó. Como é que eu sei que é uma pirâmide? Se ela tiver a face de uma forma de um triângulo. Então, temos 1, 2 e 3 pirâmides aqui. Nós vamos ter somente um prisma, tá? Olha só, um quadrilátero, porque tem 4 lados. Toda figura que tem 4 lados são chamados de quadriláteros, tá? O cubo vai entrar nessa classificação também. Então, todo quadrilátero ele vai ter essa quantidade de faces aqui, tá? A figura de forma quadrada, ok? De um paralelepípedo. Então, vamos aqui. Aqui ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces, tá? Lembra? Vamos ter 6 faces, a gente vai ter quantas arestas? Aqui vamos ter 4 em cima, tá? E 4 embaixo. 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas, tá certo? 6 faces, 12 arestas, vamos ver quantas vértices. 4 em cima e 4 embaixo. 8 vértices. Então, vai ter 8 vértices, vão ter 6 faces e 12 arestas, ok? Aqui sua figura também é relacionada. Se a gente vai assim, uma figura planificada, se ela tiver círculos, então ela é chamada de corpos redondos. Se ela tiver a base quadrada, ela é chamada de poliedro, tá? Mas ela pode ter a base também triangular. Se ela tiver esses círculos aqui, ó, que vai formar uma figura onde a base vai ser circular, sem forma de um círculo, então ela é chamada de corpos redondos, ok? Os corpos redondos sempre vão ter bases circulares, certo? Vou aumentar aqui a nossa. Pronto, eu pedi para vocês estudarem essa tabelinha aqui, ó. Quantidade de lados é que vai definir, vai dar o nome à sua figura, tá? Se ela tem a figura vai ter uma forma de triângulo, ela tem 3 lados, então vai ser um prisma, uma pirâmide triangular.
Se tiver 4 lados, um prisma é uma pirâmide quadricular ou quadrada, tá? Se tiver 5, pentagonal. Se tiver 6, hexagonal. 7, heptagonal. 8, octagonal. 9, eneagonal. 10, decagonal. 11, undecagonal. E 12, dodecagonal. Certo? Então, vocês estudem essa tabelinha para vocês relembrar, ok? Vamos agora para o próximo tópico, tá? Triângulos e quadriláteros, tá? Os triângulos, eles podem ter... Os triângulos, eles vão ser classificados de acordo com a sua quantidade, pela sua dimensão, a medida dos seus lados, tá? Se eu tenho um triângulo onde tem as medidas dos ângulos iguais, vão ser chamados de equilátero. Se só duas medidas são iguais, são chamados de escaleno. Se todas as suas 3 medidas tiverem medidas diferentes, ele é chamado de triângulo. Desculpa, se tiver 2 medidas iguais, é chamado de triângulo isósceles. Se tiver 3 medidas diferentes, são chamados de triângulo escaleno, tá? Se as 3 medidas do ângulo são iguais, equilátero. Se são 2 medidas iguais, tá? Vai ser isósceles, triângulo isósceles. E todas as medidas são diferentes, são chamados de triângulo escaleno. E os quadriláteros são figuras que têm os 4 lados, tá? Nós vamos ter alguns exemplos de quadriláteros, ok? Que são losango, quadrado, retângulo, e vamos ter os quadriláteros quaisquer, tá? O trapézio também, certo? Nós vamos ter esses quadriláteros aqui. Quadriláteros por quê? Porque tem 4 lados. Aqui eu tenho um retângulo, um losango, um quadrado, tá? Eu vou ter um trapézio, ok? E vamos ter outras estruturas de quadriláteros quaisquer, certo? Losango, trapézio, paralelogramo, e vamos ter qualquer outra figura que forme 4 lados. Às vezes ela não tem um nome específico, mas é um quadrilátero porque tem 4 lados, certo? Vamos agora para o próximo tópico. Esse daqui é bem básico, sobre os quadriláteros e os triângulos. Ok, vamos para o nosso último tópico. Medidas de capacidade. Nós vamos falar sobre a capacidade. Medida de capacidade é a capacidade que a gente está falando aqui sobre o líquido. E volume vai ser, a gente vai usar o centímetro cúbico, tá? Então, vamos ver algumas medidas. Olha só, o litro, tá? Ele vai ter quantos? Ele vai ter 1.000 mililitros, tá? 2 litros vai ter 2 mililitros. Essas vão ser as medidas de capacidade. O litro, ele vai ter 1 mililitro, tá? Se eu quisesse, a gente vai ter situações, problemas que vão estar envolvendo isso, tá certo? Então, nas situações, problemas, vocês vão verificar o quê? Vocês irão verificar as figuras e ler bem o enunciado. Essa questão da capacidade, vocês bastam saber e lembrar das medidas da capacidade. O litro é medido em quê? O litro vai ter 1.000 ml. 1.000 ml é o quê? Representa 1.000 mililitros, tá? Essas são as unidades medidas das medidas de capacidade. Nós vamos agora ver pela questão, tá, do volume, tá? O volume a gente vai ter a questão do centímetro cubo, ele vai representar pelo cubo, certo? Então, nós vamos ter atividades, tá? Referente também a situações, problemas envolvendo isso. Vai ter, como a gente já tinha feito antes, vamos resolver situações e problemas que envolvam a medida de um cubo, tá? Vamos dizer, a gente vai usar essa expressão do cubo mágico para representar, tá? Os cubos, geralmente, nas nossas questões, vamos ter a medida de 1 centímetro cubo ou de 1 metro cúbico, tá? Mas todos vão ter a mesma dimensão. Já que ele é um cubo, então suas medidas serão iguais, em todos os lados terão a mesma medida. Então, se ele é 1 centímetro, ele vai ter 1 centímetro de altura, largura
e espessura, ok? E por último, tá? E por último, nós vamos ter a questão de resolver atividades, ok? Resolver atividades referente a quê? Referente à nossa árvore de possibilidades, certo? Nessa árvore de possibilidade já vê até algumas características referente ao quê? Ela vai usar o princípio de quê? O princípio da multiplicação, tá? Nossa árvore de possibilidades. Então, se eu tenho, aqui nós montamos uma possibilidade, olha aqui, ó. Ele tem 3 bonecas diferentes com 2 pelúcias. Quantas possibilidades ele teriam de variar essas bonecas com essas pelúcias? Olha aqui, ó. Se a gente for usar o princípio da multiplicação, eu só multiplicar as 2 quantidades de pelúcia pelas 3 bonecas. Seriam quantas possibilidades? 6 possibilidades. Se a gente for contar aqui nessas possibilidades, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mas para mim resolver isso, eu tenho que fazer a minha árvore de possibilidades. Então, se possível, crie a árvore de possibilidades nos rascunhos de vocês para facilitar a questão da assertiva, tá? De vocês acertarem com mais precisão as questões de vocês, ok? Esses serão os nossos conteúdos, ok? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a nossa disciplina de geografia, certo? Nossa disciplina de geografia, nós vamos ter a questão dos satélites, tipos de resolução, tá? Vou fazer aqui a apresentação. Eu vou fazer a apresentação da nossa geografia, tá? A gente vai conversar um pouquinho, porque são materiais que vocês precisam relembrar algumas coisas, tá? Vocês precisam estudar o quê? O que é um satélite natural, o que é um satélite artificial, tá certo? Quais são os componentes do satélite natural, quem é que fazem parte, quem são os satélites naturais, quem são os satélites artificiais, tá certo? Vocês terão que estudar também um pouquinho sobre os tipos de resolução, quais são os 3 tipos? A gente tem a espacial, a radiométrica e a temporal. Para que cada um serve, tá bom? Nesses satélites, tá? Relembrando um pouquinho sobre os satélites, quais são as funções do satélite, tá? Existem só um tipo de satélite artificial ou existem vários tipos de satélite artificial? E quais são as suas funções para cada tipo, certo? E as resoluções é o que eu acabei de falar. Dessas 3, vocês vão estudar, tá? Para que serve a resolução espacial? Quais são as características? A resolução radiométrica e a resolução temporal. E a questão das resoluções, também dos satélites artificiais que foram criados, qual a sua importância? Onde é que eles são? Onde é que eles podem ser utilizados? Eles servem para ajudar no monitoramento de quê? Tá? Eles vão ser usados no monitoramento de quê? Hoje em dia, eles são mais úteis em quê? Então, eu quero que vocês se baseiem no estudo disso, tá? De estudar sobre isso, tá certo? A gente está finalizando agora nosso pequeno resumo dos nossos conteúdos, tá bem? Bons estudos, esse é mais uma orientação sobre os estudos de vocês. É claro que vocês têm que estudar um pouco mais, mas estuda nessa estrutura do que acabamos de conversar, certo? Eu desejo a vocês um bom estudo, tá? Tenham paciência, revisem algumas coisas e até em breve a prova de vocês, tá bem? Boa prova e um beijão da